Olá, estudante! Sou a professora Márcia Derbles Schafransky e estarei com você no desenvolvimento da disciplina Cidadania e Sociedade. Essa disciplina proporciona a reflexão sobre a nossa condição de cidadãos, nossos direitos e deveres, nossas lutas e conquistas. Atualmente, o tema cidadania tem sido abordado frequentemente. Ele está presente nos discursos políticos, na produção intelectual, na educação, na mídia em geral. Todavia, o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido, ou seja, ser cidadão hoje é diferente de ser cidadão em outros tempos e contextos sociais. A noção de cidadania e o acesso aos direitos de cidadão são fenômenos que variam de acordo com o modelo de sociedade estabelecida em uma determinada cultura e época histórica. Nas sociedades democráticas contemporâneas, reconhece-se o direito de todos à cidadania, independente de filiação, etnia, gênero, propriedade, classe social, religião, etc. Entretanto, nem sempre foi assim. Um breve olhar sobre a história revela que desde tempos remotos a cidadania foi concedida a alguns e negada a outros. Podemos citar vários exemplos que ilustram essa afirmação. Na Grécia Antiga, considerada o berço da democracia, cidadão era aquele que participava dos negócios da polis, isto é, da cidade, sendo que mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Os romanos criaram a expressão ius naturalis, que significa direito natural, para identificar traços comuns a todos os seres humanos, livres ou escravos, romanos ou bárbaros. No entanto, não dispensavam igual tratamento a todas as pessoas, escravizando os povos conquistados. Um dos marcos históricos na fixação dos direitos fundamentais do homem e do cidadão foi a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, fruto da Revolução Francesa. Ela afirmou a propriedade como direito supremo e concedeu a cidadania aos homens esclarecidos, educados e, acima de tudo, aos proprietários de terras e imóveis. Assim, a concepção de cidadão desvinculou-se da origem nobre ou do pertencimento ao clero. Essa declaração, embora não tenha modificado a vida dos trabalhadores, gerou um novo consenso sobre a necessidade de lutar por liberdade e igualdade. Também, no século XVIII, o racionalismo ilustrado, ao enfatizar o poder da razão, procurou modificar a ordem social e política por meio da instrução, ampliando o leque dos cidadãos, que passou a incluir, além dos proprietários, os instruídos. No século XIX, a consolidação do capitalismo leva as classes dirigentes a usar a educação como instrumento de controle social. A cidadania se dirige a todos e inclui as massas. Pressupunha-se que povo educado seria ordeiro e obediente. A prática pedagógica deveria, portanto, disciplinar, esclarecer e moralizar o futuro cidadão. Novas interpretações da cidadania são elaboradas no século XX. A cidadania passa a ser competência do Estado, que legisla e regulamenta direitos e deveres, podendo restringir, cassar ou ampliar esses direitos de acordo com a conjuntura histórica. Ao lado do conceito de cidadania regulamentado pelo Estado, surgem no século XX outras duas acepções de cidadania. Uma delas
vincula a cidadania à participação em uma comunidade de interesses, pois as instituições da sociedade civil moderna são consideradas grandes comunidades, exemplo, empresas e sistemas educacionais. Cidadão, nesse sentido, é um homem civilizado, solidário com seus pares, convivendo harmoniosamente na sociedade urbanizada. Opondo-se a essas concepções, surge também no século XX um terceiro significado de cidadania, a cidadania coletiva, elaborada a partir dos grupos organizados da sociedade civil por meio dos movimentos sociais. As reivindicações do cidadão coletivo presente nos movimentos sociais baseiam-se nos interesses da coletividade. Assim, temos, por exemplo, grupos de pobres que lutam pela moradia, grupos de sem terra que reivindicam a propriedade da terra, de mulheres que lutam por creches para seus filhos e ainda grupos de negros, homossexuais, mulheres, ambientalistas que defendem causas como a igualdade racial, a paz, a ecologia, etc. Tudo isso nos leva a refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos do século XXI. Como nos comportamos frente aos problemas sociais presentes em nossa sociedade? Como defendemos nossos direitos? Como estamos avançando na proteção dos direitos humanos e na conquista da cidadania para todos? A concepção de cidadania hoje vigente em nossa sociedade inclui o respeito aos direitos fundamentais do ser humano, o cumprimento dos nossos deveres e a garantia da plena participação dos indivíduos nos processos decisórios da sociedade. Esta concepção destaca também a necessidade de mobilização. O cidadão não deve simplesmente esperar que lhe proporcionem condições de participação, mas reivindicar essas condições e lutar pelos seus direitos. Ou seja, a cidadania é vista hoje como uma conquista permanente de cada um de nós e dos grupos a que pertencemos. Exige ação, organização, compromisso, participação. Isso ocorre, por exemplo, ao votarmos conscientemente, ao participarmos de sindicatos, de partidos políticos, de movimentos sociais, de ações comunitárias, ao zelarmos pelo patrimônio público e ao reivindicarmos melhores condições de vida, saúde e educação. O fato de adotarmos essa concepção não garante que todas as pessoas estejam a exercer plenamente a sua cidadania, pois ainda são muitos os casos de desrespeito e de violação dos direitos do homem e do cidadão em nossa sociedade. Como educadores e cidadãos, não podemos aceitar que os direitos fiquem restritos aos textos em que são expressos, pois formam um patrimônio coletivo da humanidade. A sua violação deve nos encorajar a enfrentarmos as situações que impeçam ou limitem o exercício da cidadania para todos. Bom trabalho e até o nosso próximo encontro.